Nem sempre é sinônimo de cirurgia no estômago. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Débora Mocelin, que é nutricionista. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carla. Bem-vinda aqui no estúdio. Obrigada. Débora, existe uma dieta, de repente, ideal para perder peso? E é possível, de repente, uma pessoa com obesidade perder peso sem precisar passar por uma situação tão drástica, que é uma cirurgia? Sim. Mas não existe uma dieta ideal igual para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, metabolismo diferente. Então, cada pessoa precisa de uma dieta diferenciada. Antes de fazer uma dieta, elaborar uma dieta, a gente precisa verificar o que realmente está acontecendo com a pessoa. Por quê? Vários fatores levam uma pessoa a engordar, né? Quais são esses fatores? Tem pessoa que engorda, por quê? Consome mais calorias do que gasta, né? Outras não, comem pouco, mas comem errado, engorda também. E tem aquelas pessoas que têm um metabolismo mais baixo, né? Por que ela tem um metabolismo mais baixo? Porque aquela pessoa que não faz atividade física, fica fazendo muita dieta por conta própria, isso faz com que o metabolismo acabe caindo. Então, tem essas dicas aí. Agora, existem alguns fatores que, de repente, levam o indivíduo a aumentar o peso, sem perceber, com o passar dos anos, que acontece muito isso, né? As mulheres, de repente, vamos dar exemplo das mulheres. Até a sua adolescência não engordam. Mas, de repente, passou os seus 20, 25, 27 anos, começam a engordar, começam a perceber que tem algo de errado. Como assim? Eu sempre comi desse jeito, por que eu estou engordando agora? Então, é muito comum. Porque as pessoas acham que a má alimentação, ela não influencia de um dia para o outro, é ao longo dos anos. Então, durante a fase da infância, adolescência, você tem um alto gasto calórico, né? Até pelo desenvolvimento. Chega na faixa dos 20, né? Alguns antes, outros depois, começa a desencadear um aumento de peso que muitas vezes é grande, assim. Então, às vezes aparecem pacientes no meu consultório em que reclamam, em 3 meses aumentei 10 quilos. Então, é bem comum. E ele fala assim, mas eu sempre me alimentei dessa maneira. Né? Então, mas às vezes ele deixou de fazer atividade física, continua consumindo muitas calorias. Então, tem que ter essas informações para poder, de repente, se regrar aí, né? Buscar, de repente, uma atividade física, começar a maneirar na alimentação. Agora, é possível perder peso com qualidade? Sim. Existem 3 maneiras de se perder peso. Você pode perder peso em água, você pode perder peso em músculo e pode perder peso em gordura. O ideal é que se perca peso somente em gordura. Só que é muito fácil perder peso em água e músculo. Como que se perde peso em água? Está cheio de forma milagrosa à base de diuréticos. Como 66% a 70% do nosso corpo é água, é lógico que a pessoa vai reduzir volume e peso. Massa muscular. Como que se perde? Quando a pessoa está desesperada querendo emagrecer, o que acontece? A pessoa vai lá e fica o dia inteiro sem comer, né? O corpo entende como se fosse uma agressão. Como a natureza é sábia, se está faltando energia, teu corpo vai ter que fazer uma adaptação, vai ter que passar a gastar menos energia. Para isso, teu corpo começa a abrir mão de proteína muscular. Por quê? O músculo é que gasta mais energia no nosso organismo. Então, daí o seu metabolismo passa a cair. Certo, então dessa maneira, pessoas que gostam de fazer dietas mais drásticas, de ficar muito tempo sem comer, já não estão ganhando, acaba estão perdendo, perdendo massa muscular. Se sentem mais fracas, é claro, com certeza, com o passar do tempo, e a gordura continua ali. Isso, para perder gordura você tem que consumir nas quantidades e proporções, né, todos os grupos de alimentos. Certo, e como é que eu avalio se eu estou perdendo massa muscular ou gordura? Como que é possível fazer essa diferenciação? É importantíssimo fazer uma avaliação da composição corporal, para saber quanto que, através de uma bioimpedância tetrapolar ou um adipômetro, né, você pode avaliar quanto que você tem de músculo, de gordura, suas medidas, para daí saber realmente se você está perdendo peso em gordura e não em massa muscular, como acontece muitas vezes. Certo, é possível, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo agora, não, de repente, fazer alguma dieta e não deixar a gordura localizada ali aparente? É possível evitar a gordura localizada? Para evitar a gordura localizada, você tem que evitar os fatores, né? Quais são eles? Primeiro, quando a gente fala, tem que fazer refeições de 3 em 3 horas,
A gente fala isso porque é super importante, porque os horários das refeições influenciam na resposta hormonal. Se você fica mais de 3 horas sem se alimentar, você aumenta um hormônio chamado cortisol. É um hormônio catabólico, ele degrada a massa muscular. Então, você vai reduzindo o metabolismo. Ficou mais de 3 horas sem se alimentar, na próxima refeição, quando você come muito mais, vai comer com fome, né, se alimentar com fome, o que acontece? Você vai também favorecer o acúmulo de gordura pela maior formação de estradiol, né? Então, você acaba alterando a sua função hormonal, né? Então, tem que fazer refeições de 3 horas. Outra coisa, o tipo de gordura que a gente ingere também influencia no acúmulo, né? Por exemplo, evitar gorduras hidrogenadas e gorduras saturadas, que são gorduras mais rígidas à temperatura ambiente. O que acontece? A gente não pode cortar gordura 100% da nossa alimentação, né? Porque a nossa pele é feita de gordura, para produzir hormônios a gente precisa de gordura, né? Todas as nossas células têm uma membrana de gordura. Agora, se você ingere uma gordura mais rígida, que é o caso da margarina, gordura hidrogenada, que tem nos sorvetes, massa de empadão, folhados e muitos produtos industrializados, o que acontece? Essa gordura ela começa a se incorporar na membrana da célula e até para queimar fica muito mais difícil, né? Outra coisa, para evitar a gordura localizada, é evitar os doces. Por quê? Doces, então, nem Doces, pensar. muita massa. Por quê? O doce, ele tem os carboidratos de alto índice glicêmico. Quer dizer, você não precisa cortar totalmente o carboidrato da tua alimentação, né? Até mesmo porque o carboidrato é o principal combustível do sistema nervoso e do músculo, né? Então, não adianta cortar o carboidrato. Das frutas, o pãozinho, mas assim, os doces, eles fornecem glicose instantaneamente na corrente sanguínea. Isso eleva o pico de insulina e inativa os receptores beta-adrenérgicos, que são responsáveis pela queima de gordura, principalmente na região abdominal. Correto, então tem que ter esses cuidados aí. Isso. Agora, a gordura localizada, é possível eliminar ela em pouco tempo ou não? Tem que ter muito trabalho. A academia, ou é claro, o máximo de curto tempo que você pode eliminar a gordura localizada seria através de uma lipo. Na verdade, com dieta, a gente recomenda uma perda de peso de 2 a 4 quilos por mês. Mais que isso, a pessoa corre risco de perder massa muscular, né? Em alguns casos, para aquelas pessoas que têm aquela gordurinha localizada, já tentou dieta, já tentou várias alternativas, aí é recomendável fazer uma lipo. Aí já não tem muito jeito, aí tem que ir para a cirurgia mesmo, né? Certo, é aquelas pessoas que não conseguem ficar sem doces. Que tem doces durante as 24 horas do seu dia à disposição na sua casa, principalmente pessoas que moram com mais outras pessoas em casa, moram com família, com irmão, com filhos, pais. Enfim, a família às vezes não precisa seguir aquela dieta. Então, normalmente tem um doce ali disponível e logo na frente dos seus olhos. O que fazer? Bom, a necessidade para comer doces, às vezes é fisiológica. A pessoa que quer emagrecer, ela começa a ter um certo preconceito do carboidrato. Ela acha que deve se cortar o carboidrato do pãozinho, né? Ela acaba não tomando café da manhã, ela não corta o arroz, come só a salada e a carne. E o que acontece? O carboidrato é o principal combustível, né? Como eu havia falado anteriormente, do sistema nervoso central, né? Do cérebro e dos músculos. Então, a pessoa acaba sentindo aquela necessidade fisiológica por doces e ela acaba compensando da maneira errada. E o doce, como eu falei, ele inibe a queima de gordura, né? Porque ele faz pico de insulina e inibe os receptores que são importantes para essa queima. Com certeza. Então, algumas dicas para quem está nos assistindo. Pessoas aí que, de repente, estão sentindo que estão engordando ou pessoas que já são obesas e que querem realmente emagrecer de uma forma saudável sem precisar passar por uma situação mais rígida, mais séria, que é a cirurgia de estômago, que não é nada simples. Muitas pessoas com quem eu converso falam, não, mas é super simples. Não tem nada de simples. A partir do momento que você come um prato de comida, no outro dia seguinte você tem que comer uma meia colher de sopa de comida, é uma diferença rígida na sua mente, no seu corpo, no seu organismo, e isso causa um problema sério, né, psicológico principalmente. Isso. Na verdade, a pessoa deve evitar fazer dieta por conta própria. Por quê? Porque às vezes ela pode estar comprometendo o próprio metabolismo.
Então, sempre procurar um auxílio, né, profissional. Né, profissional, um nutricionista, um psicólogo ou até mesmo um médico. Evitar, o que a gente vê muito são pessoas que tomam medicamentos por conta própria, seguem dietas por conta própria. Aí, quando o problema dela, que era pequeno, começa a se transformar num problema maior, aí ela procura auxílio profissional. E o que acontece? Às vezes ela está com um comprometimento já grande. Né? Então, quando ela vê que já é pequenininho o problema dela, já é interessante ela procurar um profissional. Procurar logo de cara mesmo, Isso, né? Tá certo. Com certeza. Conversei com Débora Mocelin, nutricionista. Débora, vamos passar o teu telefone, um e-mail para o pessoal de casa, tirar algumas dúvidas aí sobre dieta, que é importante. E conhecer um pouquinho mais aí o teu lado profissional mesmo, trabalhando com alimentação, que isso é muito importante. Isso, meu telefone do consultório é 3024 1015 e o meu telefone, né? E o meu e-mail para contato, para as pessoas tirarem dúvidas, é deboramocelin@hotmail.com. Tá certo. Obrigada, Débora, mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, tchau. Para você de casa, 2 minutinhos só e eu volto já já com muito mais. Isso mesmo, música, entrevista, culinária, enfim, tudo de bom para você. Eu volto já.